Olá, turma, boa noite. A gente está indo para a nossa quarta aula, né? Hoje meu plano é a gente dar duas aulas. A gente vai dar a parte final da unidade 1 e iniciar a unidade 2 com leis de Newton. Então, peguem papel, caneta, porque sempre a gente tem alguma atividade para fazer, alguma coisinha, né? Sempre bom a gente estar esperto para poder estar fazendo as atividades para o aprendizado ficar melhor, tá bom? Já iniciei a gravação. Então, a gente vai começar hoje estudando MRU e MRUV. Vou relembrar algumas coisinhas, né, já que a gente está aí há algum tempo sem se ver, mas no final tudo vai dar certo, a gente vai ter essas duas aulas, o que vai ser cobrado na prova vai ser só até essas duas aulas, tá bom? Que vai ser dada hoje. E vamos nessa, vamos perder tempo. Gostaria de pedir para vocês que os colegas de vocês que forem entrando aí depois, vocês podem aceitar vocês mesmos, tá? Bem, a gente na sessão 1.3, a gente falou das equações horárias, né? A gente falou um pouco sobre velocidade, falamos sobre aceleração. Só que agora a gente vai entender a característica do movimento, a gente vai estudar as características dos movimentos. Então, os movimentos, eles podem ser de natureza uniforme, tá? Ou de uniformemente variado. E a queda livre é um movimento uniformemente variado especial, a queda livre de corpos. A gente vai estudar esses conteúdos. O que é o movimento uniforme? Vamos lá para a gente determinar o que são os movimentos, o movimento uniforme. O movimento uniforme já está no próprio nome, ele está dizendo que é um movimento. É até uma coisa interessante se dizer que na física, nos livros de física, a gente tem MU e alguns livros falam MRU. Eu prefiro a nomenclatura MRU. No livro de vocês está MU, tá? Porque o movimento uniforme, ele não está dizendo aí se ele é retilíneo, se ele é circular, né? Então é interessante você ser pragmático nesse sentido de dizer movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente está estudando aqui, movimentos retilíneos. Quando você vai para o MCU, que é o movimento circular, já entra outros tipos de elementos da física, como velocidade angular, frequência, período, e a gente não vai tangenciar esse assunto, tá bom? Então, o movimento uniforme, ele é caracterizado, né, o estudo desse movimento é caracterizado por uma função do primeiro grau, né? Se é uma função do primeiro grau, a gente vai ter esses dois elementos, né, A e B como coeficientes. Então, a função horária dos espaços, que é esse S aqui, ela vai ter esse elemento A sem a variável e esse elemento B com a variável, tá bom? Então, na cinemática, esse elemento A vai corresponder ao espaço inicial e esse elemento B vai corresponder à velocidade, como está mostrado aqui. Então, A é igual a SO e B é igual a velocidade. Logo, a gente vai ter, né, no movimento uniforme, S igual a SO mais VT. Essa fórmula altamente conhecida por nós. Então, essa fórmula aqui é a equação horária do espaço do movimento uniforme, onde a gente pode fazer algumas considerações importantes. Por exemplo, se é um movimento uniforme, a velocidade ela vai ser constante e a aceleração ela vai ser zero, obviamente, porque se minha velocidade é constante, minha aceleração tem que ser igual a zero. E como é que eu acho, né, a minha velocidade? Através da fórmula de velocidade média, ΔS sobre ΔT, fórmula essa que a gente também já viu. Beleza, a gente viu a cara da lei de formação do movimento uniforme, que é essa daí, S igual a SO mais VT, mas é importante a gente também sempre estar analisando os gráficos. Em termos de gráfico, né, a gente tem aí variação da posição do objeto em função do tempo. Perceba que esse é o gráfico aqui que representa a leitura do objeto se movimentando em função do tempo. Aqui nesse primeiro momento, onde o cronômetro está zerado, aqui é onde o cronômetro está zerado. É aonde eu tenho a minha posição inicial. Perceba que nem sempre a posição inicial vai ser 0 metros. Ela pode já iniciar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, 5 metros. Tá? Então, isso aqui é o meu SO, que é a minha posição inicial. E esse gráfico aqui, obviamente, vai ser uma reta, porque é função do primeiro grau, correto? Então, a gente já sabe que SO
é aonde o gráfico corta o eixo y, igual a função do primeiro grau, né, que vocês estão aprendendo aí em cálculo, já aprenderam, né? O coeficiente linear, que é aquele que não tem, que não está ligado à variável, ele representa aonde o gráfico corta o eixo y, e é exatamente aqui, tá? E v, que vai ser o coeficiente angular, que é a velocidade, está relacionado à inclinação dessa reta. Quanto maior for o valor de v, maior vai ser a inclinação dessa reta, tá bom? Então, esse v aqui, ele está relacionado à inclinação da reta, porque a velocidade, quanto mais intensa for a velocidade, mais inclinado vai ser esse gráfico. Aqui a gente tem um caso onde a gente tem um movimento progressivo. A gente estudou isso daí, foi a nossa última aula, que a gente estava estudando movimento progressivo, retrógrado, retardado, progressivo, retrógrado, progressivo, retardado, progressivo, acelerado, retrógrado, retardado e retrógrado, acelerado. Então, esse daqui é um movimento progressivo. Não é acelerado nem retardado, porque a gente não tem aceleração. Então, a gente não classifica se ele é acelerado ou retardado. Isso só lá no MUV, no MRUV. Obviamente que, claro, que se a minha velocidade for negativa, esse gráfico ele assume esse tipo de formato, né? Decrescente. Mais uma vez, quanto maior for a angulação disso daqui, maior vai ser a intensidade do meu vetor velocidade, certo? Então, aqui está mostrando um caso de um movimento progressivo e aqui está mostrando um caso de um movimento retrógrado, tá? Progressivo, ele está indo crescente, né? A posição começou numa posição menor e foi para uma posição maior. Aqui, ele está decrescente, começou de uma posição maior e foi para uma posição menor. Então, a gente tem um movimento retrógrado. Tranquilo aí, galera, essa análise desse gráfico de movimento uniforme, porque a análise gráfica é importante, tá? Se vocês tiverem alguma colocação, vocês vão falando aí tranquilamente, podem me interromper sem problema nenhum, tá bom? Professor, Oi, tô ouvindo. você está compartilhando a tela aí? Para mim não está aparecendo. Como é que é? Já está compartilhando a tela aí? Porque para mim não está aparecendo. Eu queria saber se era um problema aqui. Eu já estou compartilhando já, tá gravando, tá aparecendo. Você sai e entra de novo para tentar. Beleza. Posso continuar, galera? Para mais alguém não está aparecendo, ou foi só esse caso? Falem aí comigo. Aqui está normal. Ok. Obrigado. Valeu. Aqui tá normal, professor. Pronto, show de bola. Vamos seguir. Vamos seguir devagarinho. Vamos aceitando a galera que está entrando. Essa galera que está entrando com números aí, sem seu nome, tenham muito cuidado, gente. Porque esses números são importantes. É melhor vocês verificarem e tentar entrar com o, o nome, né? É só uma dica. Mas beleza. Tanto faz. Beleza, então a gente entendeu um pouquinho, né, desse estudo do gráfico. Né? O gráfico é uma função do primeiro grau. Então, se você aprendeu lá em cálculo função do primeiro grau, vai ficar tranquilo para você entender esses gráficos aí, como a gente falou. O interessante é o que, gente? Associar a relação da função do primeiro grau com o que a gente está aprendendo em física. Por exemplo, você vê um gráfico desse aqui e estiver lá perguntando para você na prova que tipo caracteriza o movimento. Aí você vai dizer, este movimento é um movimento retilíneo uniforme, pois o gráfico é uma reta, e trata-se de um movimento progressivo, tá? Porque a velocidade é positiva. Você diz qual é a característica e ainda justificou. Está dando a resposta completa. Aqui é a mesma coisa. Este gráfico é um gráfico característico de um movimento retilíneo uniforme, pois a função é uma função do primeiro grau, e caracteriza-se também por um movimento retrógrado, pois a velocidade é negativa. Beleza? Então, você pode fazer essas duas. A forma como você pode falar sobre esse gráfico é disso aí que eu falei. E aqui, obviamente, que se a gente tem no movimento retilíneo uniforme uma velocidade constante, a gente vai ter uma função constante. O que é uma função constante? Não importa os valores de x, eu sempre vou ter o mesmo valor de y. Então, não importa o tempo que passar, a minha velocidade sempre vai ser a mesma.
Então, é aquela questão que eu falei para vocês. Você está andando com o carro no piloto automático, você trava ali em 80 km por hora, e essa velocidade vai passar o tempo lá, você contando no cronômetro, e vai continuar a 80 km por hora, certo? A velocidade está constante, vai passando o tempo aqui, ó, mas ela não vai para cima nem para baixo. Eu não tenho variação aqui no eixo Y. A variação no eixo X não causa nenhuma variação no eixo Y. Logo, a minha velocidade é constante. Pode falar. Licença, para mim aqui não está aparecendo o slide. Tá dando uma mensagem, eu coloquei lá no grupo. E para o Alan também. Então, pode ser da internet de vocês, porque a maioria tá vendo, entendeu? Sai e entra novamente. Eu já Porque, fiz isso. porque tá aparecendo normal aqui, entendeu? Inclusive na própria gravação. Tá bom, obrigada. Tenta entrar de preferência, gente, porque eu tenho relatos de alguns alunos também que quando entra pelo celular, não sei se é o seu caso, não tá aparecendo. Aparece uma mensagenzinha realmente. Aí eu peço para eles entrarem pelo notebook, ele vai lá e entra. Porque às vezes seu celular, ele tá com alguns aplicativos trabalhando em segundo plano e aí consome a memória RAM do celular toda e ele não consegue carregar a imagem, porque ele fica sem capacidade de processamento. Beleza? Mas se for Um o caso... técnico em celular, sacana. eu sou o coordenador de sistema de informação, né? Eu tenho que saber um pouquinho também, né? Uau. Então, galera, vamos nessa. A gente, então, está aqui fazendo a análise dos gráficos, né? Os gráficos como são importantes porque eles complementam o estudo da gente, da parte teórica, né? E vai também ajudar na parte de cálculo, certo? Então, aqui você pode ver que a velocidade, quando ela está acima desse eixo aqui, ela é positiva, né? É uma velocidade maior que zero. Quando ela está abaixo do eixo X, ela é uma velocidade negativa. Obviamente, porque a velocidade ela está sendo encarada aqui como o eixo Y das ordenadas. Então, ela está para cima aqui, né? E para baixo ela vai ser negativa. Bom? Movimento retilíneo uniforme é bem fácil, bem tranquilo, não tem problema nenhum. As questões são bem fáceis. Daí a gente Professor? vem... Oi. Pode falar. A aceleração aí, no caso, é zero, né? Isso. Não tem gráfico. Até foi bom você pontuar. Se a aceleração é zero, a gente não tem gráfico da aceleração, correto? A gente só tem gráfico da posição, do espaço, na verdade, né? E o gráfico da velocidade. Já aqui, no movimento uniformemente variado, a gente já vai ter uma função do segundo grau. Então, o movimento ele vai ser uniformemente variado quando a gente tiver aparecendo aí a famosa aceleração, porque ela é que vai entregar energia para que o móvel consiga se movimentar. Então, é tanto que a aceleração, eu costumo dizer para os meus alunos, que é a física, né, que liga a dinâmica e a cinemática. A dinâmica é a nossa próxima aula, né, que a gente vai começar a estudar as leis de Newton. Então, a aceleração ela é o ponto em comum. A aceleração é o ponto em comum entre a cinemática e a dinâmica. Por quê? Porque na dinâmica a gente não estuda o que causa o movimento, porque na cinemática, que é o que a gente está estudando agora, a gente não se preocupa com o que está causando o movimento. Mas quando entra a aceleração ela é gerada através de uma força. Então é como se fosse aqui, podemos dizer que fosse um gráfico assim de causa e efeito. Então a força causa a aceleração causa a variação da velocidade, o que faz a gente sair de um movimento uniforme para um movimento uniformemente variado. Então a aceleração é esse elo entre a cinemática e a dinâmica. Tá? Então, utilizando a mesma analogia lá do movimento uniforme, a gente tem aqui espaço igual a A mais B mais C, sendo que aqui é um T e é T ao quadrado. Esse A aqui vai continuar sendo a posição inicial. Agora o B, ele vai deixar de ser velocidade constante. Ele vai continuar sendo a velocidade, mas não vai ser mais uma velocidade que você acha por ΔS sobre ΔT, porque a velocidade já não é mais constante, ela já varia com o tempo. Então esse B vai ser a velocidade inicial, VO, tá bom? E esse C, ele vai ser uma relação da aceleração, ou seja, C vai ser igual a aceleração dividido por 2. Então, se a gente fizer substituições, a gente vai ter que no MUV, né, no MRUV,
a gente vai ter a equação horária das posições igual a SO mais VOT mais A sobre 2T ao quadrado, que é mais uma forma que vocês conhecem também da física lá do segundo ano, tá bom? Onde isso aqui é a posição inicial, velocidade inicial, isso daqui é a aceleração e aqui é o tempo. Tá? Então, é uma função do segundo grau, né, gente? A gente sabe que numa função do segundo grau, o tipo de gráfico é uma parábola. E a aceleração aqui, ó, a gente encontra da mesma maneira que a gente encontra lá a velocidade. Só que lá a velocidade do MU a gente encontra fazendo ΔS sobre ΔT. Aqui a aceleração a gente encontra fazendo ΔV sobre ΔT. Tá bom? Porque a aceleração está relacionada à magnitude de variação da velocidade. Professor, essa fórmula é para calcular o que exatamente? Essa S igual a SO mais VOT é equação, não é uma... Vamos não considerar ela uma fórmula, vamos chamar ela de função, tá bom? Função horária da posição. Então, através dessa função, eu vou conseguir determinar em que posição um objeto que está se movimentando em movimento uniformemente variado está em um determinado tempo, certo? Então, um objeto que está andando a uma velocidade aí, ou uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ele vai estar variando sua velocidade, certo? A velocidade. Então, você vai ter a aceleração, você pode encontrar a velocidade, a posição inicial, aí você vai saber qual é a posição final daquele determinado móvel em um determinado tempo. Aí você vai lá e diz. Então, o objetivo dessa função horária das posições é justamente isso. Porque você pode ver, ó, o Y é o S e o X é o T. Então, eu quero saber o quê? Quando o T é tal valor, quanto é S? Não é assim que a gente lê as funções? Quando x é 1, quanto é a posição, né? Ou quando t é 1, quanto é a posição, onde é que ele está? Então, é para você fazer a leitura da posição de um móvel em relação, num determinado tempo. Então, a aceleração a gente já sabe que é constante. Oi, pode falar. Desculpa interromper aí. Tem como você dar uma olhada se é alguma coisa na configuração? Porque todo mundo que está entrando na aula agora que está tendo esse problema. Como é que você entrou na aula? Você pode me dizer? Professor, boa noite. Eu estou com um problema. Entrei pelo link que o senhor enviou pelo aplicativo no celular e tá a mesma coisa. Tem umas 5, 6 pessoas no grupo comentando a mesma coisa. No caso, tá só sem imagem. O áudio tá normal, mas a imagem não tem. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Não é questão... Não é uma questão... Aqui a imagem tá ficando embaçada, viu? Tava normal, mas... Eu tô total sem imagem. Só tem MS na frente. Deve ser no número do professor. Tá. E aqui para mim não tá aparecendo, tá compartilhando a tela. Tá, peraí. Não, tá compartilhando, mas eu vou reiniciar, tá? O compartilhamento. Vamos tentar aqui, tá bom? Parei aqui agora. Agora provavelmente sumiu para todo mundo, tá? Vou reiniciar o compartilhamento. Só um segundo. Deixa eu fechar um pouquinho desses programas que estão abertos aqui também, meu. Vejam aí agora, por favor. Ainda nada. Eu vou entrar e vou sair de novo para ver. Um instante. Para mim já tá sendo que participar do vídeo. Eu vou entrar e sair também para ver. Quando sair, entra com o nome de vocês. Mouse, sai da conta de vocês também. Entra como se vocês fossem convidados.
Professor, acredita que quem esteja entrando com os números seja o CPF. É por isso que eu tô falando, né? Para eles não entrarem com o número. Mas eu acho que é o Teams mesmo. Não, porque assim, a galera Entre tenta. aqui, nada ainda. A galera Rapaz, isso entra... não é bom. Vou pegar o CPF de todo mundo, aí vou abrir empresa. Pois é. Por isso eu entrei agora como convidado, apareceu aqui pra mim. Então, é isso que A eu tô dica. falando. Vocês têm que entrar pelo link sem estar logado. Entra pelo link normal, gente, sem estar logado na conta de vocês, nem nada. Vocês podem estar logados na conta de vocês, aí pode dar algum problema, alguma contração, sei lá. Mas entrem normal, Tá, por favor. vou tentar Porque de novo. tá normal aqui, minha internet tá normal, tá gravando normal, tá tudo certo, entendeu? E as pessoas Tá. a maioria das pessoas também estão normais, certo? Vejam aí, viu? Vou continuar a aula. Vou tentar de novo. Então, galera, essa aí falta a gente já apresentou aqui, né, a lei de formação do movimento uniformemente variado. Falta a gente fazer agora o estudo do gráfico também, que é importante. Vamos lá. Qualquer coisa vocês falam aí. Bem, a gente sabe que antes de fazer o estudo do gráfico, vamos ver essas funções importantes do movimento uniformemente variado. A primeira vocês já viram, que é S igual a SO mais VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Já sabe o que significa cada uma dessas variáveis, né? Posição final, posição inicial, velocidade inicial, aceleração e o tempo. Como vocês sabem, no movimento uniformemente variado, a velocidade deixa de ser constante e passa a ser variada. E essa velocidade também vai variar com o tempo. Vai variar com o tempo dentro de um escopo também que pode ser representado por uma função do primeiro grau, que é essa fórmula aqui, V igual a VO mais AT. Tá bom? Então, você tem essa e essa. Essas duas fórmulas aqui, uma é a função horária da posição e a outra é a função horária da velocidade. Uma é uma função quadrática e outra é uma função do primeiro grau, onde você tem velocidade final, velocidade inicial, aceleração e o tempo. Aí você pegando e juntando essas duas fórmulas, né, você isolando o tempo aqui, por exemplo, jogando esse VO para cá e jogando esse A que está multiplicando, dividindo, e isolando o tempo, você pode pegar e substituir V menos VO dividido por A aqui em T e aqui em T. E aí você vai gerar a equação de Torricelli, onde a gente não vai ter o tempo. Que a gente vai estar isolando o tempo aqui, né? Vai substituir V menos VO dividido por A no lugar de T e no lugar de T, aí vai deixar de ter esse T e desse T. Aí você reorganiza tudo em função da velocidade, daí você vai ter essa equação muito, mas muito importante, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Onde você tem velocidade final, velocidade inicial, aceleração e variação do espaço. Qual é a... Explicar o quê? Como juntar as duas equações? É simples, ó. Você só fez substituir, gente. Não precisa nem se apegar a isso, tá bom? É só uma curiosidade, que a equação de Torricelli, da onde ela vem. Se você quiser, depois da aula, você pode jogar lá no YouTube, ó, demonstração da equação de Torricelli. Aí alguma disciplina lá de cálculo, matemática, vai mostrar para você. Eu estou mostrando aqui rápido para quem pega rápido, ó. Se você tem T aqui e T aqui, não é isso? Aí tem algumas situações onde eu sei que o tempo não foi dado. Aí, mas eu tenho essas duas fórmulas. Eu posso fazer uma substituição aqui do tempo. Posso fazer esse tempo e esse tempo aqui sumir. Como? Eu posso pegar esse VO, passar para cá, vai ficar V menos VO, e passar esse A para cá, dividindo. Aí vai ficar V menos VO dividido por A. Por que eu fiz isso? Porque eu queria isolar o tempo, que agora eu vou ter T igual a V menos VO dividido por A. Aí, se eu tenho um T igual a alguma coisa, eu vou pegar essa alguma coisa e substituir aqui no lugar desse T e nesse T, certo? Aí vai pegar no lugar desse T, em vez de ficar T, você vai abrir parênteses e colocar V menos VO dividido por A. E no lugar desse T, em vez de você colocar T, você vai botar entre parênteses V menos VO dividido por A. Aí você faz resolução, né? Faz uma resolução da equação mesmo. E aí no final você isola e vai chegar nessa configuração aqui de função, certo? Então, a equação de Torricelli, ela vem dessas duas funções. Pode falar. Professor,
teve uma vez que eu fui tentar fazer essa equação de Torricelli, porque assim, teve uma vez que eu vi um vídeo no YouTube que o título do vídeo era arremessei um peso de 5 quilos por 10 metros de altura. Aí, do nada, me bateu uma vontade de calcular qual a aceleração que esse objeto caiu. Só que eu procurei, e nada de achar uma fórmula que eu consiga calcular essa aceleração. Vamos lá, repete aí novamente. Você Um arremessou, você arremessou ou você deixou cair? Deixou cair. Então, Foi linear. É uma queda livre? Isso, queda livre. Ele jogou um objeto de 5 quilos, uma altura de 10 metros acima do solo. E você queria calcular o quê? A aceleração que esse objeto caiu. Mas a aceleração que ele caiu foi a da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se é a queda livre. Não entendi. 9, quanto? 81 metros por segundo ao quadrado. Qualquer objeto que ele está em queda livre, a aceleração é conhecida, você não precisa calcular. É 9,81. Queda livre que você fala Você deixar ele cair. Deixar cair, né? Exatamente. Mas o peso não influencia não na aceleração? Se você considerar a resistência do ar, sim, mas aí já vai um cálculo que não é mais um cálculo de cinemática, já é um cálculo de energia. Se você considerar a resistência do ar, vai ter energia dissipada. Aí você só vai ter que aplicar a equação de conservação de energia. Mas, nesse caso aí que você está falando, considera-se que não existe o atrito, né? Não existe a resistência do ar. Aí a gravidade vai ser 9,81 metros por segundo ao quadrado. Que massa, cara. Não sabia disso, não. A aceleração daqui a gente vai ver. A última parte da nossa aula de hoje é queda livre. Aí você vai entender mais ainda. Opa, gostei. Beleza, vamos nessa. Então, galera, essas funções aqui, ó, foi até bom ter dado essa paradinha, discutir que quem tá ligado aí, o aluno que tá ligado, tá copiando aí as fórmulas, ou tirando foto, ou utilizando o método de estudo que vocês utilizam, tá bom? Muitos alunos, inclusive, já vêm para a aula com o apontamento feito, que é o que eu fazia nas minhas aulas de graduação. Já ia para as aulas, principalmente as de cálculo, né? As de cálculo ia, pegava algum livro, já sabia mais ou menos o que ia ocorrer na aula, já vinha com apontamento e com algumas dúvidas, e aí já tirava com o professor na hora. Que a aula fica mais produtiva e você tira suas dúvidas. Vamos fazer análise agora gráfico por gráfico. Primeiro gráfico, né? Espaço pelo tempo. É uma função quadrática, obviamente vai ser uma parábola, e aí você vai ter a posição inicial, SO, e a gente vai ter a seguinte situação. Isso aqui está um menos, mas é um vezes, tá bom, gente? No livro de vocês tá um menos, mas é um vezes. Aqui já tá vezes, ó, tá vendo? Que eles se passaram. Então, a gente vai ter S igual a SO, que é a posição inicial, VO positivo, mais A sobre 2T ao quadrado. O que vai dizer se o é maior que zero ou menor que zero na análise de gráfico? Se analisa o gráfico com cavidade voltada para cima, a aceleração é positiva. Com cavidade voltada para baixo, a aceleração é negativa, certo? Nesse caso aqui, vocês podem ver que tem um mais aqui, né? E um menos. E isso está relacionado à concavidade. E a função é uma parábola. Velocidade. O gráfico da velocidade é uma função do primeiro grau, né? Uma função afim. Então, segue aquela mesma análise da função afim do espaço versus tempo do MU. Então, a velocidade inicial aqui, né? Que pode começar de algum ponto aqui. E a aceleração. A aceleração é a mesma coisa, ó. Quanto mais inclinado seja esse gráfico, maior é a aceleração. E ela é positiva porque ela está crescente. Porque eu estou saindo de uma velocidade menor e indo para uma velocidade maior. Estou saindo lá do meu carro com 10 km por hora, para que eu chegue em 80 km por hora, eu tenho que entregar uma aceleração, né? Então, a aceleração é positiva. E aqui a aceleração é negativa, né? Ela está vindo contrária. Está sendo de uma velocidade maior para uma velocidade menor. Então, em um sentido análogo, é como se eu estivesse freando o carro. E aí, se a gente vai para o estudo analítico do gráfico da aceleração, sendo que a aceleração é constante, fica a mesma análise lá do gráfico da velocidade vezes o tempo do MU, né? Então, aqui a aceleração vai ser um valor constante, no qual a gente acha fazendo ΔV sobre ΔT. Então, a gente vai ter positivo acima, né?
do eixo X, negativo abaixo do eixo X, né? Porque aqui no primeiro quadrante, a gente tem valores positivos. No primeiro e no segundo quadrante, a gente tem valores positivos para Y. E no terceiro e no quarto quadrante, a gente tem valores negativos para Y, não é isso? Então, aqui é positivo e aqui é negativo as nossas acelerações. Beleza. Então, a análise de gráfico não é tão difícil, né, do MU e do MRUV. Vamos ver aqui, né, uma aplicação para a gente tentar resolver. Vou deixar vocês resolverem, tá bom? Um avião, ao decolar, vocês anotaram as fórmulas direitinho aí, estão com as fórmulas de boa, porque vai precisar utilizar as fórmulas para resolver. Agora é a hora de aplicar essas fórmulas para saber como é que elas funcionam. Então, vamos lá. Um avião, ao decolar, percorre 1,20 km no solo com aceleração constante, partindo do repouso, em um intervalo de tempo de 20 segundos. A letra A está te pedindo o seguinte, cara. Calcule a aceleração do avião durante a decolagem. Só que ele está falando ali, ó, no SI. Aí você vai lembrar lá que a gente estudou na aula 1, grandeza e padrões de unidade. A gente sabe que no sistema internacional, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, não é isso? Então, a gente já tem que ficar ligado. Letra B. Calcule a velocidade em quilômetros por hora com que o avião desprende-se do solo. Então, a gente vai ter que calcular também aí, só que ele não está pedindo no SI, ele está pedindo em quilômetros por hora, com que o avião se desprende do solo. Confirme o deslocamento total do avião, confirmar, né? Porque ele está dizendo ali que ele percorre 1,20 km, mas ele está pedindo para você confirmar esse deslocamento total do avião através da equação de Torricelli. Então, ele quer que você aplique a equação de Torricelli, né? Para ver se o ΔS vai dar 1,20 km mesmo, tá bom? Tentem fazer a A, B e C, e daqui a 10 minutinhos eu volto a falar com vocês para ver quais foram as dificuldades, para a gente sanar tudo direitinho, para a gente poder seguir em frente. Tá bom? Só uma dica. Na letra A, se ele está pedindo aceleração, você tem aí fórmulas muito importantes que você vai utilizar. Na letra A, você percebe que você tem o tempo e percebe que você tem o deslocamento, não é isso? Então, se ele está pedindo aceleração e você tem deslocamento e tempo, lembrando que ele está aqui, ó, percorre 1,20 km. Isso aqui é o deslocamento dele. Ele saiu de alguma posição e chegou em tal posição, e a diferença entre essa posição final e a inicial é 1,20. Então, isso aí é o ΔS. E ΔS é o quê, gente? ΔS é o S final menos o S inicial, certo? Então, fiquem espertos disso daí. Tentem fazer aí, porque tem mais de uma forma de resolução, inclusive, da letra A principalmente da letra A, para vocês fazerem. Quero que vocês tentem fazer, e 19h22 eu volto a falar para a gente tentar ver. Estou aqui, você pode dizer. A velocidade inicial, no caso do avião, seria 0? Perfeito, porque ele está em repouso, né? Isso é importante, é um dado importante. Aí, galera, vocês pegam no caderno de vocês, ó, pegou a questão, faz um quadradozinho assim, mais ou menos sei lá, 4 dedos de comprimento, e bota lá, dados da questão. Aí você coloca todos os dados que a questão está dando com as unidades que ela está dando, certo? E o que ela não estiver dando, que estiver sendo pedido, você coloca uma interrogação. Depois você vai pensar e ver qual seria a fórmula que eu poderia aplicar considerando esses dados que a questão está me dando. Porque a questão ela já te encaminha para uma resolução, para a utilização de uma determinada forma. Só basta você ser capcioso o suficiente para dizer, ó, é essa daqui. Ou então você fazer por tentativa e erro também. Oh, meu Deus, quantas vezes eu já fiz questões tentando isso, tentando aquilo, e no final, ali, faltando 20 segundos para entregar a prova, era essa fórmula aqui, pronto, fiz ali e acertei. Entendeu? Então, joguem aí, façam aí do jeito que vocês acham que deve ser, e depois vocês vão aprender do jeito mais otimizado, né? O mais rápido. E qualquer coisa, eu estou aqui. Se tiver alguma dúvida, vou aguardar os 10 minutos. O professor. Oi, Leonardo, pode dizer. A letra E eu fiz um cálculo aqui, mas eu vou deixar dar uns 10 minutos aí para... Beleza, faça a B e a C também. Ok. Bom? Valeu. Ok, professor.
Professor, tem como mutar o áudio aí? Feito. Eu mandei um áudio aí para vocês no grupo, tá bom? Em relação à questão do acesso da aula, que eu pensei que a gente já tá aí na metade do semestre, né? Que vocês já tivessem ligado nisso, que eu estou enviando os links, estou enviando os links das aulas gravadas, estou enviando o link da aula ao vivo, o material também vou enviar hoje, tudo bonitinho. Vou enviar uma lista de exercícios resolvida do Faça Valer a Pena para vocês, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, eu sou muito fácil de lidar e a questão toda que eu fico prezando é o conteúdo, vocês aprenderem. O resto, para mim, é secundário.
Então, e acredito que o professor, enquanto função principal dele, ele tem que sempre pensar nisso. A questão burocrática, acessa por isso, faça acesso por isso, acesso por aquilo, pô, cara. Eu tentei no início, pelo AVA, um bocado de gente sem acesso ao AVA. Aí entrava aqui, entrava lá, o desgaste enorme. Eu falei, eu vou seguir de um jeito que não haja desgaste. Então, eu quero confirmar aqui com vocês que, se vocês estiverem logados lá através do Teams e tentarem acessar com o CPF, que fica aparecendo o CPF de vocês, vocês podem ter algum problema. Então, desloga, faz logoff, e aí vocês entram normal, como se fosse convidado. Que aí é o que todo mundo faz. Quando faz uma reunião, né, faz ali, manda o link, o outro entra. E os links das aulas gravadas eu estou mandando. Quando terminar essa aula, vou gravar, vou iniciar outra, vou gravar e vou mandar a lista de links para vocês, como eu fiz na semana retrasada. E vou mandar os materiais também. Vou pedir para alguém, pode ser qualquer um de vocês, me enviarem um e-mail. E aí nesse e-mail eu vou enviar todo o material que a gente tem, tá bom? Da aula até aqui, tanto os links das aulas gravadas, quanto os slides, né, que é importante também os slides, que às vezes a gente faz alguns cálculos, tanto como também o que eu prometi, que é os exercícios resolvidos do Faça Valer a Pena, para vocês estudarem, né, para a prova. Vai estar resolvido lá, se você fez algum exercício lá no Faça Valer a Pena, ficou com dúvida, você vai tirar tranquilamente lá com os exercícios resolvidos, tá bom? Tudo bem aí, galera? Se vocês tiverem alguma coisa, vocês falam. De forma tranquila, paciente, a gente resolve. Oi. Fala, Matheus. Eu fiquei com uma dúvida em uma das atividades do Faça Valer a Pena, e aí no final da aula a gente pode tirar essa dúvida, porque Claro. assim, não sei se lá quando tiver na resposta vai estar explicada essa dúvida que eu tenho. Pode ser no final? Pode sim, com certeza. Beleza. Outra coisa na atividade de agora. Como velocidade, a gente tem ΔS sobre ΔT, e aí você vai ter no formato SI, né? Você vai ter metros por segundo. Quando você pega a aceleração, você tem esse metros por segundo dividido pelo tempo de novo. É por isso que ele fica metros por segundo ao quadrado? Muito bem, exatamente. Perfeito. Isso aí, Matheus. Você acabou de fazer aí mentalmente o que a gente chama de análise de unidades. Você pegou e fez a análise da unidade derivada aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Aí você analisou ela, porque você pega metros por segundo, que é uma unidade de velocidade que já é derivada também, dividiu por segundo novamente, aí fica por metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Porque fica metros dividido por segundo de novo. Aí uma das frações inverte, aí fica metro, segundo multiplicado por segundo, segundo ao quadrado. Isso aí. Essas Na coisas verdade, são... eu não diga. soube disso, mas pensando aqui agora, eu tive esse... Mas é isso que eu estou buscando, velho. Isso aí é um sinal de que a forma como eu estou querendo lidar tá dando certo e vai dar certo. Eu quero que vocês forcem a mente de vocês para perceber essas pequenas coisas que as pessoas passam. Ah, é isso e acabou. Não, você aprenda a esses detalhes que é importante, porque se você começar a ter esse costume de, pô, deixa eu ver o que é isso aqui, pô, deixa eu entender. E aí você vai lá e apareceu alguma coisa no seu celular, por exemplo. Aí você vai lá, descoberta do computador quântico, não tem nada a ver com a sua área. Por exemplo, tem um pouco de a ver, mas não tem muito a ver. Mas você vai lá e clica por curiosidade, porque é uma coisa que é interessante. Aí você começa a ler lá e você vê, pô, isso aqui até tem a ver com o que eu estou pensando aqui em um projeto e etc. É isso aí, é pensar, véio, botar a cabeça para pensar. Aquele cara que vai ficar o cérebro sem fazer nada, sem botar para funcionar, o cérebro vai encruando. Então ele vai diminuindo cada vez mais a capacidade dele de raciocínio. E aí, essa A aí conseguiram resolver? Tem duas formas de resolver ela. Eu ainda estou na letra C aqui. Tá, vou dar mais um tempinho, vai até 19h30, tá bom? Que a gente não pode
Professor, que fórmula eu vou usar aí na letra A? Você pode usar a função horária da posição. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Ou pode usar delta V sobre delta T também. Tá na sua mão aí, você que escolhe. Ô, professor, Oi, Leonardo. Diga. na letra A eu achei 6 metros por segundo quadrado. Foi a forma que eu fiz aqui. 6 metros por segundo ao quadrado? Eu acho que é isso mesmo. Você fez como? É Pela só, Eu forma que achei diferente. é só aplicar a fórmula. Eu acho que ou é 6 ou é 4,9. Deixa eu ver aqui. 6 ou É 6, é 6 mesmo. 4,9 é de outra atividade. É 6 metros por segundo ao quadrado. Professor, Oi, tô te na ouvindo. letra A ele não pede velocidade? Aceleração. Calcule a aceleração no SI. Ah, não, perdão. É porque eu descobri a velocidade para poder jogar na aceleração. Pronto. E aí, como é que você fez? Mas eu descobri primeiro a velocidade, que seria 60 metros por segundo, mas quando eu joguei na aceleração, ele deu 3 metros por segundo ao quadrado. Como é? Você fez, É porque Você é o fez. seguinte, Ah, se você pega ΔS sobre ΔT, você tem que 1,2 quilômetros, né? Ele é 1.200 metros. Sobre. é, mas aí a velocidade ela não é constante. Acabei de perceber agora, né? A gente está falando aí de um movimento acelerado. Então, ΔS sobre ΔT a gente não aplica em MUV, a gente aplica só em MU, não é isso? No MU que a gente faz velocidade igual a ΔS sobre ΔT. No MUV a velocidade é V igual a VO mais A vezes T. Ele depende da aceleração, entendeu? Tá engrunhado com a aceleração a velocidade, porque ela varia. Aí você tem que aplicar Em que S. momento Oi? ele. É porque eu acabei não olhando. Mas na questão ele fala que. Aqui, ó. Ele diz Com, que partindo do recurso. com aceleração constante. Se ela é constante, ΔS sobre ΔT não deveria valer? Aí você está confundindo velocidade e aceleração. Quando a velocidade é constante, que vale ΔS sobre ΔT, para você calcular a velocidade que é constante. Quando a aceleração é constante, aí vale ΔV sobre ΔT. Mas aí você estava querendo achar você estava querendo achar V através de ΔS sobre ΔT. E você tem que achar V através de V igual a VO mais AT mais AT. Beleza, valeu, professor. Uhum.
Então, vamos lá. Um avião, ao decolar, percorre 1,20 km do solo com aceleração constante, partindo do repouso em um intervalo de tempo de 20 segundos. Quais são os dados que eu tenho? Né? Já falei para vocês fazerem isso no caderno. Você tem ΔS, 1,20 km, né? Que o ΔS é muito importante, gente, vocês entenderem ΔS. O que é o ΔS? ΔS é S menos SO. Dentro do ΔS tem duas informações. Às vezes o aluno ele tem que forçar assim e dizer, gente, ΔS tem duas informações nele, porque isso pode ser crucial para você sair de uma determinada questão, que vai ser igual que vai acontecer agora. Então, o ΔS é 1,20. Mas quem é ΔS? É S menos SO. Grava isso daí. O tempo é 20 segundos, né? O intervalo que ele faz, que ele percorre. Para calcular a aceleração, eu vou aplicar direto na fórmula da função horária da posição. Na B, calcule a velocidade em km por hora com que o avião desprende-se do solo. Aí é fácil. Como eu já achei a aceleração, para achar a velocidade final, que é a velocidade que ele se desprende do solo, eu aplico vermes voadores atacam a Terra, que é V igual a VO mais AT, que é a segunda função horária, que é a função horária da velocidade. E para confirmar a Torricelli, é só aplicar a Torricelli, né? V ao quadrado mais V ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Vamos lá, por partes. Letra A. Na letra A, a gente vai aplicar essa fórmulazinha aqui, ó. Sofia sortuda, você tesuda, até com 2 em cima e 2 embaixo. Então, você já... Olha o que eu falei para você, de você entender o que é o ΔS. Eu vou passar esse SO... Deixa eu tirar o mudo aqui. Deixa eu ativar o mudo aqui. Para não atrapalhar. Eu vou pegar esse SO, vou jogar para cá, vai ficar S menos SO. Então, é S menos SO. Porque esse SO vai passar para cá, estava positivo e negativo. Quem é S menos SO, gente, que eu acabei de falar que vocês têm que botar na cabeça de vocês, S menos SO é o próprio ΔS, certo? Então, quando eu passo esse SO para cá, fica S menos SO e ele vira ΔS. Aí vai ficar o quê? VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Beleza, então você fica com isso daqui. Qual é o próximo passo? Você analisar esse VO aqui. Por quê? Porque se ele parte do repouso, VO é quanto? Quanto é VO, gente? Se ele parte do repouso? 0. Pronto. Se ele é 0, isso aqui tudo cancela, não é isso? Aí eu vou ficar como? Vou ficar com ΔS igual a sobre 2 vezes T ao quadrado. Olha que legal. Então, se fica ΔS, A sobre 2 vezes T ao quadrado, olho lá nos meus dados, o que meu dado me dá? Meu dado me dá ΔS, né? Dá 1.200 metros. Meu dado me dá o tempo, que é 20 segundos, e eu preciso achar a aceleração. Então, só eu substituir com os dados que eu já escrevi. No lugar de ΔS, 1.200, no lugar de T, 20, certo? Resolvo aqui o quadrado de 20, que dá 400, não é isso? Resolve a equação aí, matemática. Não vou ficar me prendendo o tempo todo em matemática não, viu, gente? A gente está em física, vocês têm que lembrar disso. A igual a 6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a gente tem aqui o valor da aceleração, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Já achou a aceleração, aí fica suave, que você vai aplicar na fórmula V igual a VO mais AT para saber a velocidade final, né, que é aquela velocidade que o avião ele se desprende do solo e começa a fazer a decolagem. Então, para você achar esse V final, você vai encarar o VO de novo como 0 e simplesmente vai substituir a aceleração aqui 6 e no tempo vai colocar 20 de novo, né? Que é o que foi dado na questão. Então, vai ficar 6 vezes 20, 120 metros por segundo. Que se você transformar para quilômetros por hora, que é o que ele pediu na questão, que vocês têm que sempre quando... Outra dica, tá, gente? Sempre quando vocês estiverem resolvendo uma questão, principalmente essas de A, B, C, questões mais longas, dá uma voltada para o enunciado de vez em quando, para ler o que ele está pedindo, porque é muito comum, 75% dos alunos tem essa questão. Sabe as fórmulas, sabe tudo, está fazendo ali, mas de uma hora para outra ele esquece, ele está viajando ali, pensando qual é a série que ele vai assistir quando chegar em casa, o que ele vai fazendo no final de semana, se a cerveja que ele botou para gelar, quando ele chegar vai estar gelada, e aí ele esquece o que ele está fazendo. Aí ele, o que eu estou fazendo, velho? Dá uma voltada no enunciado e vê o que o enunciado está te perguntando de forma minuciosa. O enunciado está te pedindo a velocidade, mas não em metros por segundo, em quilômetros por hora. Aí você faz o quê? Multiplica por 3,6. A gente viu isso lá também, transformações de unidade na aula 1. Vocês têm aí a aula gravada, uma coisa que é muito... Uma das coisas que foi muito boa dessa pandemia é isso. Vocês têm a aula do professor gravada para você assistir a hora que quiser. Então você está ali, estou cansado do trabalho, hoje eu não vou render nada. Eu não vou assistir a aula, vou descansar, porque eu sei fazer meu horário, e vou assistir depois a gravação. Assisto a gravação. Se eu tiver alguma dúvida, depois que eu fizer os exercícios, na próxima aula eu peço para o professor, como o colega de vocês acabou de falar, e aí tento resolver. Então, essa autonomia é muito bom para vocês, tá? Então, aqui multiplicou por 3,6, deu quanto?
432 km por hora. Já foi a letra B. Aí vai para a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E aí vocês vão substituir só substituir. Que ele quer saber se esse ΔS vai dar 120, 1.200 metros mesmo. Aí para saber se isso aqui vai dar 1.200 metros mesmo, só é substituir. V aqui você bota, mas bota tudo no SI, viu, gente? Bota 120 aqui. Aqui vai ser 0, né? Que a gente já sabe. A aceleração vai ser 6. Então faz 120 ao quadrado, que é a velocidade final, que a gente acabou de achar na letra B. A aceleração é 6, esse 2 é da fórmula, aqui já não tem mais o VO porque é 0. ΔS é o que você quer achar. 2 vezes 6 vai dar 12, 120 ao quadrado vai dar, dá 1.440, acho que é 12 ao quadrado, 1.440, 144 mais 2 zeros. 1.440, 1.440. Não, 1.440 não. 14.000. Exatamente. Dividido por 12, vai dar 12.000, ou 1.200 metros, que é 1,2 quilômetros, que está de acordo com o enunciado. Então, recapitulando, o que vocês fizeram? Aplicaram as fórmulas que foram ensinadas, que acabamos de ensinar. Ó. Equação horária da posição, equação horária da velocidade, equação de Torricelli. Vocês fizeram o uso dessas três fórmulas para poder resolver essa questão aí, tá bom? Dúvidas? Tá tranquilo? Posso seguir? Daí a gente tem queda livre. Queda livre não é nada novo, viu, gente? Eu gosto logo de dizer o que é, eu sou bastante honesto. Queda livre não é nada novo. É simplesmente um movimento uniformemente variado. A gente acabou de sair aqui de movimento uniformemente variado, né? Aqui, ó. MU, movimento uniformemente variado, o MU. O MUV, desculpa. A queda livre é um MUV. Quem vai saber dizer qual é a diferença, qual é a mínima diferença que tem? A diferença, gente, é que no MUV normal, né, o genérico, que serve para todo mundo, a gente tem que achar a aceleração, como a gente estava achando ali, não é? A gente não achou a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Na queda livre, a gente vai precisar achar a aceleração? Sim ou não, e por quê? A aceleração não vai ser necessário, porque, como você já falou anteriormente, já tem a força da gravidade, não? Exatamente. Então, exatamente. A gravidade vai ser a nossa aceleração. Então, a aceleração já é conhecida. Ou seja, finalizando, queda livre é mais fácil do que o próprio MUV genérico. Então, a queda livre é um tipo especial de movimento uniformemente variado. Tá bom? E o que é essa queda livre? A queda livre é quando você pega um corpo qualquer, né, e deixa ele sobre a ação da gravidade, né? Lembra lá de Newton, Isaac Newton, que estava debaixo do pé de macieira, quando ele estava pensando em fórmulas para tentar entender como era a composição da luz branca lá, fazendo as composições de prisma dele. E já falei até para vocês assistirem essa série muito boa sobre ciência num todo, né? Que se chama Cosmos, tem 2 temporadas. Quem tiver tempo e gostar de ciências, assista, porque faz um pouco também... Ela tem um efeito muito positivo em relação de você abrir sua mente em relação aos fenômenos que acontecem no mundo como um todo. Para você analisar, começar a pensar as coisas de uma forma diferente. Então, quando a gente fala na atração gravitacional, é aquela questão, né? Um corpo de uma massa maior vai atrair um corpo de uma massa menor, certo? Então, a Terra ela tem o seu campo gravitacional e todos os objetos que estão ali nas localidades imediatas. Professor, você tá mudo aqui para mim. Aí, meu professor. Também. Ixi, Também não tô indo nada. Não. Ficou mudo desde a hora que eu tava falando. Ficou mudo a partir de que hora, gente? Da hora que eu falei que é da liga. Não, teve um aluno que falou comigo na No... De novo. De novo. Tá ficando mudo sozinho.
Deve ser alguém que tá mutando aí, que tem como mutar. Não, não tem como. Pô. Estão me ouvindo aí agora, né? Tranquilo? Beleza. Sim. Vamos. Gente, que isso, né? Eu não quero, nem quero passar pela minha cabeça se existe a possibilidade disso, mas vamos lá. Então, quando a gente está falando de queda livre, na queda livre, a gente vai ter a força gravitacional, né? Ela vai estar gerando aceleração, e essa aceleração ela sempre vai ser para baixo. Então, o corpo que está em queda livre, se eu colocar assim, uma pergunta, né? Falar, um corpo que está em queda livre, qual vai ser a característica do movimento dele? Sempre vai ser acelerado. Se ele está em queda livre, sempre vai ser acelerado. Por quê? Porque ele está se movimentando na mesma direção da aceleração sempre. Então, sempre vai ser acelerado, nunca vai ser retardado, tá bom? E também sempre vai ser progressivo, a não ser que a gente considere resistência do ar, alguma coisa assim, mas a gente nunca considera. Por isso que é mais simples, é uma coisa Professor, simplificada. Oi, diga, Matheus. na verdade, assim, como é que explicaria um experimento que eu vi certa vez, um vídeo, onde o pessoal pegava uma câmera especial, deixava a gravidade zero, e aí é o seguinte, quando eles lançavam uma pena e uma bola de boliche, elas caíam ao mesmo tempo. Já que a aceleração, no caso, é gravitacional em queda livre, o que acontece ali para que eles caíssem ao mesmo tempo? Vamos lá. Vamos lá, Matheus. Primeiro eu vou corrigir o seu entendimento desse experimento. Na verdade, a gravidade não está zero ali. Na verdade, ali é uma câmara de vácuo. Nessa câmara de vácuo, eles fazem o quê? Eles retiram toda a matéria que está presente ali, a não ser as coisas que estão fixas ali. Então, é retirado todo o ar. Você cria um vácuo, você retira todo o ar. Quando você retira todo o ar, você elimina o que a gente chama de resistência do ar. A gravidade não está zero. Se a gravidade tivesse zero, eles não iam cair, né? Eles iam ficar flutuando, como acontece com os astronautas quando chegam em gravidade zero. E quando eles estão saindo, que a gente fala, quando as pessoas estão saindo, né, da Terra, né, que eles estão tentando vencer a resistência, que eles falam G1, G2, G3, G4, até G6, que eles chegam numa gravidade vezes 6, que já é uma gravidade enorme, na qual seus órgãos eles ficam todos pressionados. Tem até um vídeo sobre isso, é interessante. Ficam todos pressionados e a maioria das pessoas desmaiam, né? Então eles treinam os astronautas da NASA, treinam anos e anos para suportar, fazem exercícios físicos específicos, é todo um processo para suportar esse lançamento do projétil no espaço sideral, porque eles, com a força, né, que faz para que aquilo ali vença, quer ver uma coisa bem simples que a gente sente um pouquinho, é quando a gente está decolando de um avião. Quando a gente está decolando de um avião, é bem leve, mas a gente ainda sente uma compressão, a gente sente, algumas pessoas até se sentem mal, porque tem labirintite e tal. Com eles acontece até G6, pô. Eles chegam a uma gravidade muito alta e eles ficam lá coladinho assim, ó. Aí quando eles chegam lá no espaço é o contrário que acontece, né? A gravidade fica a zero, porque no espaço eles rompem a atração da Terra, então a Terra passa a não ter mais ação naqueles corpos que tinha antes. Então eles ficam ali flutuando, né? Na gravidade zero. Então, aí eu viajei um pouquinho, né? Que eu gosto de ciência pra caramba, gente. Então não levem a mal, não. Então, eu estava falando dessa questão do experimento, onde você tem uma bola e uma pena, e você solta ele, e quando você tem esse experimento feito numa câmara de vácuo, onde onde a gente tem a ausência do ar, pela lei da gravidade, esses objetos eles têm que cair ao mesmo instante no chão, porque a gravidade ela está relacionada simplesmente a uma aceleração relacionando dois corpos. Então, não está excludente aí a questão da massa, certo? Então, o que ocasiona um corpo cair mais rápido e mais devagar é simplesmente a questão da resistência do ar. Se um corpo é mais pesado, ele corta mais o ar. Se um corpo tem uma geometria diferente, ele pode receber mais resistência do ar e diminuir a queda. Então, é a resistência do ar que influencia na questão da aceleração gravitacional.
Entendeu? E é isso aí, vocês podem ver até pelas próprias fórmulas que a gente vai ver daqui a pouco, gente. Daqui a pouco a gente vai ver fórmulas que eu vou provar matematicamente isso que eu estou falando. Aí, ó, a gente tem a queda livre. Então, vamos ver logo, né, o que é essa queda livre. Primeiro, dá uma olhada aqui e ver que a mesma equação, ó, gente, é a mesma equação do MUV. Só muda o que? No lugar da aceleração, eu boto o G, que é a gravidade, que é conhecida, certo? Aí aqui a gente sabe que, se a gente quiser falar sobre queda livre, a gente tem que considerar algumas coisinhas importantes. A queda livre, se a gente está estudando queda livre é um movimento específico, do MUV. Então, esse movimento, ele me diz o quê? Eu vou pegar um corpo e soltar ele, né? Primeira coisa, se eu vou pegar um corpo e soltar ele, qual é a primeira coisa que eu vou dizer que é zero? A velocidade, porque enquanto ele está na minha mão, ele está parado. Depois que eu soltar ele, ele começa a se movimentar. Então, isso aqui zera, concordam comigo? Sempre na queda livre isso aqui vai zerar, porque sempre o objeto vai partir do repouso, tá bom? Então, a gente vai ver aqui que não vai mudar muita coisa, tá? Aí a gente vai pegar, vai fazer aquela mesma coisa que eu fiz na atividade. S menos SO, né, vai ficar ΔS, igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado. A partir disso daqui, você descobre que isso daqui é uma fórmula muito importante que vai gerar duas outras fórmulas importantíssimas, relacionadas ao tempo de queda, certo? E relacionado à velocidade de chegada. Então, vamos lá. Na queda livre, tem dois importantes fatores que você tem que determinar. Quem está ouvindo aí escrevendo. Primeiro fator, o tempo de queda. Você está aí no seu apartamento, lá no terceiro andar, e solta uma bola. Você quer saber o tempo que ela leva para cair, para tocar o chão. Tem uma fórmula muito simples. Então, você quer saber esse tempo de queda. E outra coisa importante é você saber a velocidade com que essa bola chega ao solo. Então, tempo de queda e velocidade final, né? Velocidade de chegada ao solo, são duas coisas que a gente vai buscar agora. Tempo de queda. Então, vamos lá. Repare que quando tiver transcorrido o tempo de queda, quando você jogou você está no terceiro andar, a 20 metros do solo, estou supondo. Você soltou uma bola, está a 20 metros do solo. Quando ela percorre esse espaço, né? Você vai gerar o tempo de queda, né? Ela percorre esse espaço todo no tempo de queda. Então, quando a gente calcula o tempo de queda, o meu ΔS, ele vira o H. Que H? Não é que ele vira o H, é a mesma coisa, só uma letra que muda. H de altura. Porque se a gente está falando de queda livre, a gente está falando de altura, né, gente? Muda só essas nomenclaturas por conta do nome queda livre. Então, em vez de ser ΔS, a gente vai botar H, que é a altura da qual você jogou, 20 metros. Tá bom? Quando a gente está falando que o tempo vira tempo de queda, então o ΔS vira a altura. Aí só é você substituir nessa fórmula aqui, ó. Substituir no lugar você já tinha substituído, no lugar da aceleração do A, você coloca a própria gravidade que é conhecida. No lugar de ΔS, como você quer achar o tempo de queda, que é TQ, você vai botar H. Aí vai ficar como? H, que era ΔS, igual a G sobre 2 vezes TQ ao quadrado. Aí você faz a parte matemática aqui, né? Bota esse 2 multiplicando, esse G dividindo e esse 2 como raiz. Aí você vai ter essa fórmula aqui pronta, que é tempo de queda igual a raiz de 2H sobre G. Coisa importante sobre essa fórmula do tempo de queda é você perceber, bater o olho nela e perceber, caramba, então para eu determinar o tempo de queda, por exemplo, naquela câmara de vácuo, onde está ali a bola de boliche e uma pena de ganso, eu só preciso saber da altura, para saber o tempo que elas vão cair. É verdade isso, professor? Sim, porque a aceleração você conhece, é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A altura é a única coisa que você precisa saber, e isso aí é muito fácil, né? Para você determinar o tempo de queda. Olha que interessante, como tem coisas na física que são bem complexas, mas tem outras coisas que são bem simples, né? Então, tempo de queda está aqui. Agora, já que a gente determinou o tempo de queda, que é essa fórmula bem simples aqui, né, com a raiz, a gente quer determinar a velocidade de chegada dessa bola no solo. Aí a gente vai utilizar vermes voadores atacam a Terra e a equação de Torricelli, certo? Beleza, a gente já sabe que em queda livre a gente está substituindo toda a aceleração por G, né? Então, a velocidade também vai sofrer uma pequena mudança, que é no lugar de G, ou no lugar de A você bota G. Então, V igual a VO mais GT. Aí aqui Torricelli, certo? Torricelli para a gente usar, para a gente determinar a velocidade de chegada no solo, velocidade final com que a bola chega lá, na iminência de tocar o solo,
porque obviamente que quando ela toca o solo, né, gente, a velocidade vai ser zero. Mas na iminência, no milissegundo anterior a ela tocar do solo, qual a velocidade que a gente chama de velocidade de chegada no solo? Que é importante quando a gente estiver estudando impacto, né? Velocidade que alguma coisa impacta está relacionada diretamente à força destrutiva daquilo. Então, beleza, aí a gente vai aqui, ó, v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2 vezes g, né, vezes ΔS. Já sabemos que esse ΔS, ele vira quem? H, é isso? E esse v final aqui, ó, tá aqui. Então, v final ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2 vezes g vezes H. Aí, mais uma vez, você lembra que isso aqui vai ser zero, porque você está falando de queda livre. Na queda livre, sempre a velocidade inicial vai ser zero. E aí você pega e bota esse quadrado aqui para lá como raiz. Então, a velocidade final vai ser igual a raiz de 2GH. Tão simples quanto parece. Olha lá. Poxa, professor, então além do tempo de queda só precisar da altura, a velocidade também, né? São fórmulas suavemente diferentes, mas são diferentes. Um é a raiz de 2H dividido por G. Não é isso? Já essa daqui é a raiz de 2 vezes G vezes H. Mas da mesma forma, eu só preciso da altura para determinar qual é a velocidade final que ele chega no solo. Então, eu com a altura de um objeto que eu lancei em queda livre, desconsiderando a resistência do ar, eu consigo determinar tempo de queda e velocidade final. Ou uma outra coisa interessante é que, se você não sabe essa fórmula, mas você entendeu de onde ela vem, o que eu expliquei, o que eu passei aqui 5, 10 minutos explicando, você não precisa se preocupar com essa fórmula aqui. Mas é como eu falei para vocês, são tantas fórmulas que vocês vão aprender daqui para frente, que não é producente você ficar gravando elas, né? É mais fácil você entender como é que se desenvolve, como é que se desenrola os conceitos, que às vezes você mesmo deduz uma fórmula. E isso acontece. Vocês vão chegar no nível de perícia, lá na frente, que vocês vão conseguir, vocês mesmos, desenvolver uma fórmula que vocês nunca viram, mas que resolve o problema, pelo próprio raciocínio de vocês. Não é isso que os matemáticos, os físicos, eles fazem? Eles veem um determinado fenômeno, enxergam um padrão, e aí eles transformam aquilo ali numa equação matemática. Outro filme excelente, para quem quiser assistir, se chama O Homem que Viu o Infinito. É um filme sensacional para quem gosta dessa parte de cálculo, matemática. Vocês vão se amarrar, tá bom? Aí a gente tem aqui esse exemplo bem fácil para aplicar. Vou dar 10 minutos aí para vocês aplicarem. Aplicar as duas fórmulas que a gente acabou de aprender, gente, só para a gente fixar na cabeça. Um vaso de flores cai a partir do repouso da janela de um prédio de uma altura h igual a 45 metros acima do solo. Despreze o efeito do ar e considere gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e calcule o tempo de queda do vaso até atingir o solo, o modo da velocidade do vaso ao atingir o solo. Joguem duro aí e me deem a resposta, que é todo mundo acertando, porque essa daí é fácil, hein? Como essa é mais fácil, vou dar 7 minutos, que é o tempo para a gente encerrar essa aula e começar a outra.
Professor, o módulo. Qual é a fórmula do módulo? A fórmula do módulo? Como assim? Não, é para você achar a intensidade. Na letra B, intensidade se mede como? Não, é só calcular, só calcular. Só é para calcular. Não precisa se preocupar com esse nome módulo, não. É só você calcular. Ele quer saber o cálculo da aceleração e do tempo de Ah, queda. sim. Da velocidade. Esse letra I, o meu deu 3,03. O tempo de queda. Você fez como? Eu apliquei a fórmula do tempo de queda igual a raiz. A raiz de 2 vezes H sobre a gravidade. Tá certo. Aí deu 90 dividido por 9,8. Aí deu a raiz de 9,18, que deu 3,03. Ok. Beleza. E a de baixo? A letra B eu tô fazendo agora. Tudo bem. Professor, a letra B deu 882. Eu só não lembro se é metros por segundo ou... Acho que é metros por segundo. Vamos ver quem você Faltou tirar a raiz, irmão. Ah, eu esqueci, é verdade. 29,69. Isso. O meu professor, letra B, deu 30 metros por segundo. Ok. Vamos lá ver, galera, aqui, ó. Vamos lá, todo mundo junto. Então, só é aplicar a fórmula, né? A fórmula é tempo de queda, essa aqui, ó. 2H sobre G. 2 vezes 45 dividido por 9,8, tirando a raiz, fica aproximadamente 3 segundos. Vocês acharam 3 ponto alguma coisa? Também tá certo. Bom? Só aplicar a fórmula, gente. E aqui, velocidade final é igual a raiz de 2 vezes G vezes H. 2 vezes 9,8 vezes 45, 29,7 metros por segundo, também aproximado. Né? Alguns de vocês achou 30 aí, também tá certo, não tem problema nenhum. Tá bom? Então é isso, alguma dúvida? Essa parte aí tá de boa até então. Professor, Tá o senhor vai tranquilo. passar alguma lista de exercício? Porque vai ter prova semana que vem, não é isso? Vão enviar a prova para mim, e aí eu vou enviar a prova para vocês, vocês vão enviar a prova para mim depois. Tá bom? Eu vou mandar Vai ser semana que vem? Vai ser semana que vem. Mas vocês vão ter um tempo para fazer, tá bom? Vou mandar tudo explicado. Horas. Não, eu que vou decidir. O professor que decide como é que faz. Sim. Cada professor vai ter um tipo de aplicação, tá bom? Um tipo de procedimento aí e de tempo que vai dar, né? Uns que vão dar 24, outros dão 48, então vamos ver como é que vai ser. Eu vou mandar tudo direitinho para vocês escritos. Não se preocupem, não. Já falei para vocês milhões de vezes que o que eu me preocupo é passar conteúdo e tal. Por isso que eu gosto muito das aulas que eu dou na pós-graduação, porque gosto também da de graduação, principalmente nas aulas quando é dos semestres iniciais, que a galera ainda está motivada, né?
Depois a galera começa a ficar desmotivada e tal, perde algumas disciplinas, já não fica Chega mais... no quinto, já fica desmotivado. É, normal. Mas quando vocês entram, vocês estão mais motivados, só que por um lado tem muita gente imatura, né? Aí tem sempre o trade-off que a gente chama na engenharia de produção, né? Nunca vai ser dado tudo perfeito, né? Estão motivados, estão querendo crescer, ampliar o conhecimento, mas nesse meio aí da galera tem algumas pessoas que têm menos idade, que ainda está imaturo, que é mais impaciente. E eu falo para vocês, galera, e aqui eu tô batendo um papo mesmo, trocando a velha ideia, né, que a gente chama. É muito importante vocês se ligarem também em como você quer ser como profissional, o tipo de perfil que você quer ser. Então, não é só a parte técnica. Beleza, você se formou em engenharia mecânica, engenharia de produção, tá lá com o seu diploma, mas isso não vai te garantir de forma alguma trabalho. Não vai mesmo. Vai depender do perfil de profissional que você se tornou. E quando eu falo perfil, é você ser um cara que tem uma boa relação, que saiba se expressar, que saiba conversar. Porque hoje em dia, as pessoas que trabalham em cargos maiores, que ganham mais salário, são as pessoas que trabalham em cargos de gestão, que lidam com pessoas. Então, como é que vai ter um cara lá que fala errado, não sabe se expressar, é conflituoso? Ele vai trabalhar lá como operário a vida inteira. Vai ter o diploma de engenheiro mecânico trabalhando lá como auxiliar. E eu já vi isso muitas vezes, tá? Sem falar que, quando você começa a construir esse tipo de perfil já na graduação, quem está ali, eu mesmo como professor, coordenador, que trabalhei na indústria, que tenho muito contato em algumas indústrias aqui, da construção civil, na parte de engenharia química também, facilmente pode chegar e falar, ó, tal pessoa, tal amigo meu aqui, ó, posso te enviar um currículo aqui desse cara aqui que eu sei que é certo, como eu fiz esses dias com uma aluna minha de produção, certo? Que está trabalhando na Bilove, que é uma empresa muito boa lá, que faz a parte portuária. Eu falei para ela, para a Joana, que eu falei, essa daqui é tranquilo, você pode contratar, que aí é um tipo de estudante que vai se tornar um profissional aí dentro. Então, se vocês começam a perceber isso cedo, vocês começam a ganhar. E outra, é uma disputa, viu, negão? É uma disputa. É você disputando com a galera que está aí com você. Então, você vai ter que se sobressair. Vai ter que estudar mais, vai ter que se relacionar melhor, ter um network maior, porque é uma disputa. Você está aí disputando, são seus colegas, são. Mas quando vocês saírem daí, vocês vão estar disputando vaga. Eu já fui para processo trainee aqui, que tinha 3 colegas meus, pô, aqui em Salvador. Processo trainee para o Banco Alfa. Cheguei lá e falei, pô, você tá aqui, velho? Tava lá. Todo mundo, na raça, na procura. E era uma vaga, tá? Uma vaga. Exatamente, uma vaga. E aí, na verdade, esse processo acabou, eles acabaram abrindo a exceção para mais uma vaga. Fiquei em quarto na época. As pessoas que eles admitiram foi uma pessoa, uma mulher que veio do interior, que já tinha 30 e poucos anos. Eu até fiquei meio assim, pô, a menina já tinha 30 e poucos anos, já estava no limite do trainee, da idade, mas eles admitiram pela história de vida. E os outros dois, falava 3 línguas, o outro falava 2 línguas e tinha passado um tempão lá num estágio super top lá da Ford, e pronto. Esses caras tinham muito mais bagagem do que eu. Apesar de eu ter... trainee é pesado. Quem tiver a oportunidade de passar por trainee de grandes empresas, vai passar por um processo seletivo, que é processo seletivo muito pesado, várias fases. Essa fase eu já estava na fase semifinal. E aí eles foram, depois foram duas pessoas, dessas 4, ficaram só 2 pessoas que iam decidir entre essas 2 pessoas. Num hotel isso, com várias dinâmicas e etc. Saíram de 1.400 pessoas para 2 pessoas e depois eles iam contratar só um e resolveram contratar 2. Foram 2, né, na verdade. E aí foi isso. Galera, então vamos partir, que eu vou finalizar a gravação, vamos partir para a próxima aula.